Olá pessoal, eu sou a Lígia Liberti e estamos começando aqui o Jeito de Ser Podcast. Essa é uma ideia que eu venho namorando, fazer já há algum tempo. E aí, no melhor estilo agora, quero fazer, então vou fazer. Tô começando esse novo projeto. É um projeto que a gente ainda vai ver onde vai dar, qual vai ser a periodicidade, como a gente vai trabalhar isso. Mas o propósito tá muito claro, que é a gente bater um papo humano com pessoas abertas a isso. Nós vamos ter empresários, pessoas da área de comunicação, assim como eu, pessoas de outras áreas, pessoas abertas realmente a falar sobre o seu jeito de ser. Como será que elas conseguiram passar por desafios? Ou como que elas tiveram as suas derrotas? O que estava por trás? As atitudes, os pensamentos? É isso que a gente vai procurar destrinchar aqui. Com gente corajosa, gente que está afim realmente de mostrar isso, inclusive as vulnerabilidades, e com isso inspirar as pessoas, trazer um mundo assim pra gente mais aberto, mais real, mais humano. Então, convido você a começar aqui comigo hoje. Quero agradecer já de antemão Bonamix Studio e o Juca Vídeos, que são meus parceiros nesse projeto, e o Juca que está comigo aí há muito tempo fazendo vários outros projetos, Então, é uma alegria contar com gente parceira assim para dar essas iniciativas aí na nossa vida. Então, para começar, eu tenho aqui a Dani. A Dani, já vou chamando de Dani. A Dani, ela é diretora, do Grupo Província. E quero agradecer, Dani, de você ter aceitado, tá comigo nesse piloto, nesse projeto inicial. E também por todas as conversas que a gente sempre teve. E espero que hoje a gente consiga também proporcionar isso para as pessoas, trazer uma conversa humana, como a gente teve muitas vezes. Até para começar, Dani, para o pessoal já te conhecer melhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a psicologia na sua vida, Porque quando eu pensei nesse bate-papo, eu falei, bom, a Dani é a pessoa para eu começar com isso. Então, você é empresária, trabalha com isso há muito tempo, mas a sua formação é psicologia. Então, como é que foi esse seu interesse, para entrar nessa área? Olha, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, empresa da família. Meu avô fundou a empresa, meu pai veio na sequência com ele. E aí, desde adolescente, ele falava, não, eu tenho que colocar as crianças para trabalhar. Elas têm que ir cedo para a empresa, já vão aprendendo o seu ofício, vendo se gosta, se não gosta. E aí eu falei, bom, mas eu não me identifico muito com isso, Era muito cedo. Comecei a trabalhar, ia para o escritório, comecei na recepção, aí depois na área comercial atendendo cliente. É você e um irmão, e você era mais velha, Isso, eu mais velha. Ele tem 1 ano e meio de diferença de mim, mais novo. E aí, nessa descoberta de que profissão eu iria seguir, é exatamente essa fase, Com 15 anos eu comecei a trabalhar e já comecei a olhar para tudo isso. Mas peraí, qual vai ser minha profissão? E aí eu me deparei com uma vontade imensa de fazer outras coisas, nada a ver com administração de empresas. Foi biologia, passou por veterinária. E aí meu pai falava, mas não, gente, você tá na empresa, o que nós vamos fazer com a empresa? Mas tudo bem, escolhe a carreira que você quiser. E aí, nisso tudo, nessa mistura de sentimentos, expectativas, apareceu a psicologia, porque eu queria me conhecer. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu percebi que quase todo mundo que estava lá era esse o objetivo. Eu quero me conhecer, quero me entender no mundo, entender o meu papel, entender... primeiro as minhas necessidades para depois, de repente, construir uma carreira ou enfim. Mas é um ponto aí só. Será que isso já também tem uma questão de sensibilidade sua muito aguçada? Para você ser tão nova, essa necessidade de se conhecer e sair daquele mundo tecnicista. Muita gente faz faculdade pensando em técnica. Acho que você estava buscando outra coisa. Sim, porque na época era muito difícil para mim. Família empresária... e eu já tinha uma veia para as artes, Já gostava muito de música, gostava muito de poesia, compunha, escrevia. Então, eu não me encaixava naquilo tudo, Eu tinha que trabalhar na empresa, nos negócios. Esse conceito de que a arte não cabe, no mundo real, no mundo dos negócios. Eu não me encontrava, eu me sentia um peixe fora d'água. E aí eu vivi todo um processo de olhar para mim, de ficar mais reclusa nessa fase de adolescência. E tentar entender realmente, o que era, o que tudo isso significava para mim na minha vida. Por que eu não me sinto parte dessa família, dessa empresa? O que está acontecendo? E aí que eu optei pela psicologia. Então eu acredito que sim, essa questão da sensibilidade, desses questionamentos, eles começaram lá, nessa fase.
E aí eu escolhi, né? E aí meu pai apoiou, e isso foi muito bom. Meus pais, minha mãe também falaram, não, segue, porque a psicologia ele vai te amparar pro que você quiser fazer na sua vida depois. Não existe um preconceito, assim, Exato. Né, com isso. O que também a gente vê bastante, hoje eu sou mãe, né? Hoje eu compreendo muito meus pais. A gente tem uma expectativa boa em relação aos filhos, a escolha da carreira, do lado bom mesmo, não quer que sofra, quer que tenha sucesso, tem muito medo. Então, hoje eu compreendo muito esses direcionamentos, essas preocupações. E no final eu olho com muita gratidão, né? Realmente foi ótimo, foi a melhor escolha que eu poderia fazer na minha vida. E o que você sentiu que trouxe, né, pra você, assim, cursar psicologia, como foi esse período? Trouxe, eu acho que a importância do autoconhecimento, em primeiro lugar, né? Quando a gente está na faculdade, eles indicam fazer terapia. Muitos não fazem, né? Falam, não precisa. Você já tinha feito antes da faculdade? Não tinha. E eu comecei quando eu estava, acho que no 3º ano, se eu não me engano. Devia ter os meus 19, 20 anos de idade, o processo terapêutico. E realmente a chave do nosso desenvolvimento é o autoconhecimento. Então, essa foi a grande contribuição, essa abertura para eu olhar para mim, para as minhas sombras, né? A gente fala muito, a gente não tem que ter medo. Mas para isso a gente tem que estar forte, senão a gente não consegue. Muitas pessoas não olham porque não se fortalecem. Então, o processo terapêutico ele vem para ir ajudando o processo de fortalecimento do nosso ego, a gente entender que tudo bem, né? A gente pode se abrir para que essas sombras apareçam. E aí, quando a gente olha para essas sombras, a gente consegue abraçar e falar, não, eu vou lidar com isso. Eu vou conseguir melhorar, eu vou entender o que isso significa para mim, como que isso pode contribuir na minha vida se eu conseguir lidar melhor. Então, a chave é o autoconhecimento, mas primeiro a gente tem que se preparar para isso. E você acha assim que sombras eram essas nessa época aí que te rondavam assim? Nossa, é uma pergunta interessante. Eu acredito que a autoestima é o grande vilão e a grande... eu até usei o termo chave agora há pouco, vou usar de novo, né? Acho que é uma grande chave também. Porque eu acho que em todo indivíduo ele tem essa necessidade de se sentir amado, né? Então... Eu lembro até uma vez que você falou isso pra mim, que todo relacionamento tem que ter reciprocidade, até com os filhos, né? Exatamente. Então, por isso que o bebezinho às vezes é tão difícil, que a gente não sente ainda aquele retorno, né? Exato. Então, acho que vem da gente querer se sentir querido, o negócio que você fala. Sim, é uma construção. E ninguém passa ileso à infância, não existe isso na vida. Todo mundo tem suas questões, não cabe culpar pai, mãe, mundo, e é isso, esse empoderamento que a gente vai criando conforme a gente faz terapia, e que a faculdade ajuda, né, de psicologia, porque a gente vai entendendo que, assim, legal, eu tenho uma história, mas o que eu vou fazer com ela? Exatamente. Eu tenho a minha, você tem a sua, e o que a gente vai fazer com ela é o que muda tudo. Então, eu consegui entender, né, essa questão do autoestima, autoconfiança. Eu realmente, eu me sentia muito frágil e eu não entendia por quê, né? Como assim? Da onde vem? Eu não sou capaz, eu não sou competente. Então, as primeiras crenças que eu precisei trabalhar foram essas, que eu não era capaz, que eu não era amada, eu não sou amada, nunca serei amada. Então, porque eu era diferente, né? A gente sabe, tem o senso comum, tem o que a maioria das pessoas gostam. E eu não era assim, né? Eram crenças que foram, de repente, levando você a achar que você era diferente? Sim. Porque Acredito você que não... crenças, convivências com os amigos, né? A maioria ia para um lado, eu não me identificava. Desde música que todo mundo gostava... programas que todo mundo gostava de fazer, eu não gostava. Então, eu não me sentia encaixada, né? E aí, retomava a crença, né? Não sou amada, né? Não sou aceita. E quanto mais a gente se conhece, menos a gente projeta no outro as nossas sombras, né? Então, a gente consegue lidar com elas e não jogar para fora. Então, eu acho que foi aí essas sombras que você perguntou, eu acredito que são essas. Essa questão do não ser capaz, não ser amada, é por aí. Até assim, na questão de amigos na infância, como que era isso pra você, né? Porque
a gente sabe, né? Costuma também ser uma fase desafiadora. Sim. A gente, mãe, vê também isso nos nossos filhos, dá vontade de ir lá na escola e ajudar a resolver, né? Mas não dá, é uma coisa que cada um tem que passar, né? Como que era isso pra você também? Mesmo num grupo de amigos, era difícil você se encaixar ou era mais uma coisa na família? Não, acho que total. Entendi. Eu fui uma criança muito solitária, muito quieta, mas eu sempre questionei muito as coisas na cabeça. Mas por que isso? Por que aquilo? Então, eu sempre fui muito quieta, muito observadora, não era de muitos amigos, até hoje não sou, mais introspectiva. Então, eu olhava as pessoas convivendo, saindo, né, na infância mesmo, depois na adolescência, e eu não fazia parte. Então, eu acho que isso também piorou um pouco o processo, né? Não conseguia me vincular, então... E aí, na adolescência, isso refletiu muito, né? Porque é a fase dos vínculos, é a fase dos relacionamentos, e aí eu não conseguia estabelecer. E aí, juntou essa questão da família, empresa familiar... Então, essa escolha da psicologia, ela veio num momento muito oportuno na minha vida. E por isso que foi extremamente decisivo. Até pelo que eu trabalho hoje, né? Pelo prazer que eu tenho hoje de lidar com pessoas, desenvolver pessoas, justamente porque eu sei algumas dificuldades que algumas pessoas têm, né? Então, acho que todo mundo é capaz de se desenvolver. Muito legal. Não tem limite. O indivíduo não tem limite. A gente está aqui para progredir. É questão de sobrevivência, natural do ser humano. Outro dia até vi uma frase que é assim, né? Você pode levar as pessoas até onde você já chegou. E eu acho isso bem... Né, me fez lembrar, porque se você também sofreu as coisas, sentiu essas coisas, essas sombras e tal, você vai conseguir se conectar com outras pessoas que também estão nesse lugar, assim, né? Com certeza. Também acredito. E você falou que, acho que você, sendo mais introspectiva, acabava observando mais também, né? Isso também deve ter te ajudado a lidar com pessoas, assim, que você também se torna uma observadora mais aguçada, né? Sim, eu acredito que sim. A gente, não sei, acho que passa mais tempo ouvindo do que falando. Isso facilita muito, porque quando você se propõe a ouvir o outro... integralmente o que ele está dizendo para você, consegue desenvolver empatia, se colocar no lugar, isso também ajuda bastante nesse processo. É mesmo. E para você, então, assumir, né, isso numa empresa que já é um trabalho difícil por si só, né? Imagino nessa idade, uma responsabilidade dessa, né, de estar num negócio. Como que foi para você esse processo, até você se sentir realmente dona daquilo, entre aspas, né? Porque você vem de uma empresa que já tinha uma estrada. E como foi esse processo todo? A empresa hoje está com 45 anos. Foi fundada pelo meu avô e pelo meu pai na época, em 1976. Então já existia uma história, quando eu entrei. E quando eu entrei, meu pai falou, olha, vamos trabalhar. Me acordou cedo, meu irmão, falou, vamos, não quero nem saber, filho meu tem que trabalhar cedo, para já aprender a vida. Eu falei, mas eu trabalhar, né? Ele falou, vamos. E aí eu cheguei lá e falei, cadê minha mesa? Aí ele falou, mesa? O que você sabe fazer? Eu falei, nada. Então você não vai ter mesa. Então, você vai começar com o que você sabe fazer. Você sabe atender cliente, você sabe receber as pessoas ali na recepção. Falei, acho que isso eu consigo fazer. Então, ele falou, então tá bom. Então, você vai ficar junto ali com a recepcionista, vai receber as pessoas, atender ele no telefone. E ali começou a minha jornada, né? Falei, bom, então, vamos lá. Como que eu vou me encaixar nesse negócio? É uma história que já existe, eu não participei da construção do sonho. Então, essa apropriação, ela é complicada, porque não foi algo que você criou. E aí começam os rótulos de filha do dono, né? Ah lá, chegou a filha do dono. Mulher, né? Nossa, o que será que ela vai fazer? O que será que ela vai ser? Entramos eu e meu irmão. E aí logo fomos para o comercial, fomos aprendendo as outras áreas da empresa. E era sempre assim, a empresa da família, né? E por mais que as pessoas enxerguem, não, é a filha do dono, é a empresa dela. Não era a minha empresa. Eu era cobrada e com razão para ser profissional lá dentro. Né? Meu pai delegou ao gerente comercial a minha gestão. Então, eu reportava a ele, lançava pedido, eu conferia pedido, eu falava com o representante, eu reportava tudo a ele.
Então, é uma coisa muito ambígua, né? Ah, você é filha do dono, isso é seu, mas você tem que se comportar como colaboradora. Você tem que cumprir as regras da casa, do gestor. Então, você não sabe como lidar nesse momento. Não tem como se apropriar, é impossível, né? Mas você é cobrada, não, mas você tem que olhar como isso aqui é seu, isso aqui é seu. São dois papéis, as pessoas te veem como filha do dono e ao mesmo tempo você tem que se ver como colaboradora. Então, são duas visões opostas, assim, né? Muito, muito. E aí, ainda jovem, né? Pra lidar com tudo isso. Então, eu diria que esse processo ao longo da minha carreira, ele foi construído muito lentamente e ele só aconteceu de verdade, eu só me apropriei quando eu fundei a minha empresa. Fundei a minha empresa em 2013, aí eu saí da província, fiquei 1 ano e meio só na minha empresa. E como diria meu pai, né, quando você é a última instância, muda tudo. Quando tudo depende de você, e muda mesmo. Por um determinado momento, eu me coloquei no lugar dele, por muitas vezes, na verdade, né, estando nesse papel de dona e diretora geral. Eu vivi o que ele vivia, eu compreendi as dores dele. Aí eu entendi o que era esperado de mim, o que era esperado do meu papel, por que ele se amparava tanto em mim, por que ele queria que eu enxergasse a empresa como minha. E aí 1 ano e meio depois eu retornei para a província e falei, isso aqui é meu. Agora eu vou fazer isso aqui acontecer, porque eu entendi tudo. Agora eu faço parte de tudo isso. Então eu precisei sair, passar por esse processo na minha empresa para entender qual era o meu papel na empresa da minha família. Isso me remete de novo ao que você falou no início, né? Parece que estava muito mais em você do que em todo o contexto. Foi quando você se apropriou e voltou com outra postura que as coisas começaram a mudar, né? À sua volta. Sempre se trata da gente. Nunca se trata do outro. Nunca se trata do mundo. É verdade. E o que você percebeu, né? Quando você estava ali com a sua empresa? Por exemplo, era uma empresa pequena, diferente da outra que você estava, com menos instâncias, né? Como que era... Qual era a diferença, né? Da rotina dessa empresa, que é a Home Doc, né? Sim. E a província. Olha... lá no grupo empresarial hoje são 3 unidades de negócio, né? Então é a indústria, tem a transportadora, que também é dos meus pais, e aí tem a Home Doc, a HMDK Digital, que é minha e do meu irmão. Quando a gente começou, meu irmão me convidou, né, para fazer parte. Ele falava assim, a gente precisa ir para o varejo, compreender o varejo, pensando no futuro da indústria, né? Nossa ideia é continuar vendendo para lojista, com esse canal B2B, mas nós precisamos dominar a outra ponta, pensando na perenidade do negócio. E eu concordava com ele, então a gente tinha a ideia de fazer loja física, de ter essas experiências, e ele enxergou que o digital seria a melhor alternativa, né? Na época, há quase 9 anos atrás, e ele tinha razão. E aí ele me convidou e falou, vamos começar, e eu topei. Falei, bom, não conheço nada de digital, não faço a mínima ideia, né, mas vamos lá. E aí nós começamos com uma colaboradora. Então, foi muito difícil, porque a gente tinha uma empresa já consolidada, já com faturamento considerável, com um número de colaboradores enorme. E aí, muitas vezes, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas você está deixando tudo isso para montar uma empresa do nada, né? Começar do zero, e nós investimos o nosso próprio dinheiro, eu e meu irmão. Foi assim, do zero mesmo, sem recurso, cara, coragem, sonho, propósito. Então, foi estranho, assim, a gente começar. Eu atendia cliente, eu faturava nota fiscal, a gente que organizava o galpão, a gente alugou um galpão separado. Mas foi uma experiência única. Porque uma empresa é um bebê, né? Você tem que cuidar. Cuidar da rotina, cuidar no dia a dia. Criar os processos. Criar tudo. Se descuidar, não vai legal. E exigiu muito da gente nesse processo. Mas foi aí que eu acredito que eu consegui compreender o que foi para o meu pai fundar a empresa dele. E olhar para ele, para esse passado dele, com muita gratidão, com um olhar empático, com um olhar, poxa vida, né? Conseguir honrar mesmo tudo aquilo que ele trouxe. Um olhar que não é tão crítico, né? Que às vezes a gente tende a ter, né? Quando vem num negócio já pronto. Exato. E a gente olha para os ancestrais e para os antepassados de uma forma muitas vezes arrogante. E se fosse eu,
eu faria tal jeito, porque meu pai... E, na verdade, eles têm uma sabedoria que a gente tem que aprender. Então, esse olhar humilde, eu acho que essa é a palavra, né? Um olhar humilde diante do passado e da história. Foi um fator, assim, imprescindível para o sucesso do negócio, da minha empresa e da minha carreira também. E aí, o que mudou, então, nessa sua volta? O que você poderia Nossa, muita coisa. Quando eu retornei, muita coisa. Eu acho que foi muito importante ter feito o meu negócio crescer. Isso também me empoderou, me fez pensar que eu era capaz, que eu poderia implementar o que eu acredito e que se eu errasse, tudo bem. Então, eu sempre fui muito autocrítica, muito. Eu acho que meu grande desafio também, um dos grandes desafios, né, além das outras questões que eu coloquei, é lidar com essa autocrítica. Não permitir erro, não permitir deslize, medo do julgamento das pessoas. E aí, quando eu fui pro meu negócio, eu não tinha como recorrer a ninguém. Eu podia fazer do meu jeito, que era o que eu queria na empresa da minha família, né? Não, porque não posso fazer do meu jeito, sempre eu tenho que fazer do jeito do meu pai. E aí eu percebi que, assim, não é bem assim, a gente se esconde atrás de tudo isso, né? E aí lá era, não, eu vou fazer porque eu não tenho quem faça. E aí eu fiz a minha empresa decolar. Eu errei, eu acertei, mas eu consegui dar resultado para ela. Então eu me empoderei de tudo isso. Falei, não, peraí, eu sou capaz. Então sempre realmente se tratou de mim. Não era meu pai ou a minha família que, eu não posso fazer porque eles não querem, porque eles... Eu não fazia porque eu não era segura. E esse foi o grande clique, né? Não, peraí. Eu posso fazer e eu vou fazer. E se eu não der resultado, eu vou aprender com isso. E na próxima eu vou ser melhor. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Isso foi o que mudou. Então eu voltei assim com um protagonismo, um senso de protagonismo muito grande. Se eu quiser construir resultado, eu tenho que ir lá e eu tenho que fazer. E eu tenho que lutar pelo que eu acredito. Você acha que isso faz mudar, assim, até postura, atitude, sabe? Das pessoas falarem, gente... Porque eu tenho, às vezes, essa sensação que vem muito de você, assim. Do jeito que você entra na sala, do jeito que você... Não de você parecer... Mas é de uma coisa de uma força interior. O jeito de falar, de... Muda, Lígia. Muda porque eu vejo que o poder, ele tem uma cara, né? Esses dias eu tava refletindo muito isso, né? Quando a gente para pra pensar como que a gente imagina as pessoas que são bem-sucedidas na vida, né? Geralmente são pessoas rígidas, homens, em geral, com aquela posição rígida, austera, imponente. E eu nunca me vi desse jeito. Então, esse também foi um grande ponto da minha vida. Porque eu falava, gente, não é possível que não cabe uma gestão amorosa. Se a base dos laços humanos é o amor, é o vínculo, é o afeto, como que eu não vou transportar isso para dentro da empresa, gente? Não tem como. Não existe vínculo, não existe confiança sem vínculo. E Exato. o que é uma relação líder-liderado, se não confiança? Pares. Então, eu nunca me conformei com isso, dessa posição de poder, né? Eu tenho que ser líder, então eu tenho que ser firme, austera. E muitas vezes eu recebi esse feedback. Você não vai dar certo isso daí não, você não vai dar certo porque você é muito mole, você é muito... ouve muitas pessoas. Passa a mão na cabeça. E na verdade a gente tá aqui para dar resultado. Se eu tô ouvindo a pessoa, né, e ela não tá dando resultado, tudo bem. O desligamento tá ali, né? O maior poder que a gente tem na mão é uma caneta. Uhum. Eu não preciso gritar, me alterar, nada disso. E uma relação de trabalho é um contrato que tem que estar bom para os dois lados. E muitas vezes a gente esquece que tem que estar bom para o colaborador também, né? Não é só para a empresa. Então, é uma relação de vínculo, não é uma relação unilateral. Então, muda porque quando a gente se apropria de quem a gente é, a forma como você perguntou, né? A forma com que você se coloca. Eu me apropriei de quem eu era, sem vergonha, sem medo nenhum de assumir tudo isso. E aí você se imprime no mundo. Não, então, não pode usar vestido, né? Saia no ramo empresarial. Por que não? Porque o poder tem cara de homem? Porque o poder tem cara de calça e blazer e terno?
Quantas vezes eu fui trabalhar com 21 anos de idade de escarpão de bico fino, calça social e blazer, para parecer mais velha, mais séria. Para criar essa imagem que acham que você tem que Exatamente. ter, né? Ai, faz uma tatuagem. Não, não pode. O que vão pensar de você? Uma empresária de tatuagem? Né? E assim vai. Então, quando você se aceita e entende que você dá resultado do jeito que você é, o seu melhor é aquele, né? Aí você não tem medo. Então, sim, muda muito. A gente se coloca de uma maneira mais firme, se veste, se empodera de quem a gente é, se veste com orgulho, né? Da forma com que a gente está se vestindo. E isso parece que irradia. As pessoas sentem que você é seguro daquilo que você está falando, do que você está fazendo. Acredito que sim. Eu percebo alguns feedbacks, né? Um movimento, né? Com certeza. Então, sabe, assumir. Acho que a gente tem que assumir quem a gente é. E é um processo, né? E uma coisa que eu escuto muito, assim, né? Que eu queria até saber da sua visão, mas acho que você já está dizendo, que é essa questão do chão de fábrica. Porque existe também esse estigma, né? Já escutei bastante isso, assim. Às vezes a gente quer trabalhar comunicação, né? O endomarketing. Não, mas com chão de fábrica, isso não funciona. Então, existe esse estigma e você foi para uma indústria. Sim. Né? Como se ali fosse diferente. Se você está trabalhando no escritório, ok, você ouviu as pessoas, tal, mas se você está ali, é outro esquema. Vocês conseguiram desconstruir isso já um pouco? Nós estamos no caminho. Porque são indivíduos. Eu falo muito lá com o time. Porque a chão de fábrica não funciona isso, Qual que é a diferença da pessoa com 22 anos de idade, 20 anos de idade, geração Z, que trabalha no chão de fábrica, da que trabalha no administrativo? É a mesma geração, nós temos que conversar da mesma maneira. E se não dá para adaptar alguns processos por conta do estilo de trabalho, vamos pensar, vamos quebrar a cabeça, vamos inovar para tentar levar isso para eles. Então, eu não acredito. Acho que sim, existem adaptações por conta do ambiente de trabalho. Mas não do indivíduo. Não da necessidade de conversar ou não, por exemplo. Não do indivíduo, de forma alguma. As conversas têm que ser feitas da mesma maneira, os diálogos abertos da mesma maneira. É uma desconstrução. Mas é uma filosofia que nós estamos batalhando muito para mudar lá e para implantar dessa maneira. E Dani, como que foi esse caminho, né, que você está contando pra gente, também para você estabelecer o lugar em que você estaria na empresa e o seu irmão também, né, porque vocês também entraram juntos, acho que isso também dificulta, porque o que cada um vai fazer, todo mundo olhando para isso, e como foi construindo, assim, até você tá no lugar que você tá hoje, né, nessa função de diretor? Lá no começo, a gente entrou na empresa, eu na recepção, ele já no comercial. E aí logo em seguida eu fui para o comercial também, e ali a gente trabalhou junto algum tempo. Depois disso eu fui para a carreira mais administrativa, então eu fui para a área financeira, porque eu sempre fui muito de controles, né? Eu tenho mais habilidades nessa área de processos, perfil mais de planejamento, mais analítico. E ele não, ele já é menos rígido, né? Mais solto, mais executor, criativo. Então, naturalmente, isso foi acontecendo pelas nossas habilidades. A gente foi vendo o que cada um sabia fazer e foi direcionando. E foi direcionando por aí. E isso durou, eu entrei com 15, me formei com 20, 21 anos por aí. 21. Então, isso durou uns 6 anos nesse comercial, eu financeiro e ele comercial se estabelecendo lá. Aí, quando eu me formei na psicologia, a empresa tinha um número pequeno de colaboradores e a gente tinha só um departamento pessoal lá, feito pelo sócio do meu pai na época, que hoje até não faz parte mais da empresa, mas ele tinha uma pessoa que fazia o DP para ele e esse sócio comandava. E eu falava, gente, mas se eu não me engano tinha uns 80 colaboradores na época. Eu falava, gente, mas só DP já tem bastante gente aqui, né? Precisamos cuidar dessas pessoas. E aí eu cheguei no meu pai e falei, olha, eu não quero salário, eu não quero posição, cargo, nada. Eu quero a oportunidade de implementar o RH aqui dentro da empresa. E aí ele topou. Então foi ali, com 21 anos de idade, que eu comecei a trilhar uma carreira diferente. Vindo para essas áreas mais de back-office e depois caminhando para uma atuação mais estratégica nessas áreas de back-office, né? Então,
Ali a gente se descolou, então meu irmão continuou na área comercial, foi estudar área de marketing, tecnologia, que ele sempre gostou muito. Então a gente fez carreira dentro da Móveis Província e da transportadora, da GPL, que a gente entrava como apoio. Ele nessa área, marketing comercial, produto também, né, que ele sempre muito criativo, uma habilidade de desenho muito grande. Então essa parte de design, ele faz muito bem. E eu para a parte administrativa, então gestão de pessoas, aí finanças, controladoria, depois qualidade, agora sustentabilidade. Então eu fui para essa linha de trabalho. E aí depois de tudo isso eu fui para minha empresa, ali eu tive que fazer tudo, né? Sim. Marketing comercial, enfim, fiquei ali. Meu irmão é meu sócio, então a gente se dividiu, ele ficou com as minhas áreas na província e eu fiquei só na HomeDoc. Ele assumiu gestão de pessoas e tudo mais. E eu assumi tudo lá. Então, nós nos desenvolvemos mais integralmente nessa fase. Porque você teve que ter uma visão geral, né? Tive que ter uma visão geral da engrenagem toda, né? E que tem que rodar. Hoje eu vejo que as empresas, Lígia, elas são muito departamentalizadas. E isso prejudica o processo, porque são compartimentos. E eu acho que um dos papéis nosso, em termos de direção geral, é acabar com esses silos, com esses departamentos, deixar uma coisa mais transversal, né? Então, essa habilidade eu tive que adquirir na minha empresa. Então, quando eu retornei, né, já retornei com esse olhar mais sistêmico, da importância do todo e não de áreas separadas. E foi aí, então, que agora a gente decidiu mudar de novo, né? Então, eu venho com o meu pai, que é o diretor-geral. Eu venho como uma vice-diretora da província, fazendo uma cogestão com ele, em preparação para assumir, e o meu irmão assumiu a gestão da transportadora e da empresa nossa do varejo. Acabou que você vê, né, com o processo todo natural, né, vocês respeitando os perfis também, conseguiram chegar, né, numa solução. Exato. E quem diria que você ia ser preparada para suceder seu pai, né? Como foi para vocês chegarem nessa conclusão, você, seu pai, sua família? Eu acredito que a base realmente é o amor, é o respeito familiar, porque antes de tudo a gente tem que estar feliz com o que faz. Eu acho que essa foi a grande base para a tomada de decisão. Eu tenho os meus anseios, o que eu espero da vida, o que eu acredito, as minhas crenças, né? O meu irmão tem as dele. O meu pai tem 2 filhos, né? E sempre foi muito claro para ele as habilidades de cada um e como a gente se complementa. Nós somos muito diferentes, mas nós trabalhamos muito bem juntos. E lá na nossa empresa hoje, existe uma sinergia operacional muito grande. Então, existe a indústria. O varejo hoje nosso é o primeiro cliente da indústria, né, no Brasil. Que então, legal, vocês são os principais clientes, a HomeDoc é o principal cliente da indústria. Exatamente, a gente conseguiu essa relevância com o tempo, e isso também foi imprescindível para a confiança em mim em relação ao meu lado profissional, né, quando eu consegui, lógico que não foi sozinha, né, meu irmão, meu sócio o tempo todo também comigo, a gente sempre trocou muito, mesmo cada um ficando no seu negócio. Quando eu consegui facilitar todo esse processo, esse resultado, eu voltei para a província muito mais pronta e também com mais credibilidade. E aí a gente foi construindo tudo isso, enfim, foi um processo natural realmente, como você disse, e foi uma decisão em família. Não foi uma decisão do meu pai sozinho, ou minha sozinha, do meu irmão. Meu irmão é muito feliz trabalhando para fora, mercado. Ele é muito, muito criativo, ele gosta de desenvolvimento de novas ideias, ele pensa muito à frente do tempo. E o varejo permite isso, essa dinâmica do varejo, tudo muito rápido, permite tentativa e erro mais fácil, é muito o perfil dele. E você mais para dentro, né? E eu, processos e pessoas, né? Sempre foi o meu viés, e aí em conjunto nós decidimos que é uma fase em que que seria essa melhor escolha, mas somos uma família empresária. Então, pode ser que isso mude no futuro, assim como mudou quando eu fui para a HomeDoc, depois eu voltei. É uma decisão flexível. O que a gente quer é a gente se preparar para tocar qualquer unidade de negócio do grupo. Isso e para expandir. Né? Então, assim, a gente vai trazer outras habilidades. Nossa, isso é muito legal. E assim, vocês estão hoje com 700, mais ou menos, né? Por 700 colaboradores nos negócios. É uma responsabilidade gigante.
Por ter sido assim natural, apesar de ter sido um processo, acho que com dores no meio do caminho que você trouxe, né? Mas a hora que você falou, né, sentiu isso, é para isso que eu vou caminhar. Logo meu pai, né, começa a sair de cena e eu vou estar aqui nesse lugar. Você já se sentia outra pessoa realmente, assim, esse empoderamento todo que você foi vivendo? Você sentiu isso? Ou de repente te deu aquele frio na barriga? Bastidores então, hein? Olha, todos os dias da minha vida, todos, de quando eu comecei a trabalhar lá, de quando a gente mudou, desde quando a gente mudou de galpão, porque quando eu comecei lá era um galpão pequeno, alugado aqui em Rio Preto, e aí eu vi toda a construção do novo galpão. Meu pai participando ativamente da construção dos projetos. Ele gosta de projetar as coisas, projetar galpão, projetar máquina, então ele acompanhou tudo, desenhou o projeto junto. Então, desde que ergueu aquele barracão, aqueles barracões, né, hoje acho que são mais ou menos 50 mil metros de área construída, quando eu entro lá e olho para aquela estrutura, me dá uma sensação de empoderamento e frio na barriga ao mesmo tempo. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, é muito grande, é muita responsabilidade, me dá muito orgulho de ter chegado onde nós chegamos. Do zero, né? Do zero. Meu pai começou derretendo cola em marcenaria, meu avô era marceneiro, né? Então foi uma história de muita luta, né? E eu vejo tudo aquilo com uma responsabilidade imensa, muito, muito grande. E eu não quero manter o patrimônio da minha família, eu quero progredir, prosperar, ampliar. A minha responsabilidade enquanto sucessora não é garantir que tudo fique bem, garantir que os negócios não afundem. Não, meu papel é aumentar, é ampliar. E não é por uma questão financeira só, óbvio, né? Sim. Não dá para falar que não tem, mas a gente gera tanto impacto hoje como negócio, com todos os stakeholders, todas as partes interessadas, que assim, a minha vontade é progredir, é expandir tudo isso, é aumentar o volume de impactos. Então, dar esse empoderamento, agora eu posso, né? Uma sensação de que eu vou honrar os negócios da família e que eu vou fazer aquilo acontecer cada vez mais. Mas óbvio que quando eu tô sozinha, na minha casa, e agora contando pra você, me dá um frio na barriga. Eu falo, meu Deus, às vezes eu me deparo com umas situações de, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? É difícil. E você, assim, tem alguma coisa que, sei lá, uma forma de pensar que costuma te ajudar pra você ser essa pessoa que arrisca? Porque você tá falando de risco, né? Que, assim, tem gente que herda alguma coisa e perde essas coisas, não cuida. Tem gente que cuida e, ok, pelo menos manteve. E tem gente que quer mais, né? Lígia, eu não entro em jogo pra perder, não entro. Porque, assim, ganhar não é só ganhar, estar em primeiro lugar, né? É aquela frase até meio clichê, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende, uma coisa assim. Mas é a realidade. Eu não entro pra perder. Então, eu não consigo entrar num jogo e falar, e se der errado? Eu não consigo conceber na minha cabeça. Então, eu entro porque eu acredito que as coisas só dependem da gente. Mas tá, o mercado pode virar. Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Aprender. Se o caminho A não deu certo, eu traço B, traço C. E eu acho que, assim, é muito difícil, se não impossível, quando você trabalha com as pessoas. Imagina, eu tenho lá 12, 15 gerentes, não lembro agora exato. Mas é impossível pensar que se eu pegar esses 15 cérebros, cada um na sua expertise, colocar no lugar e colocar para ter ideias, para traçar ideias, não tem como dar errado. Então eu não consigo conceber dar errado, não... Enfim, eu concebo sim que a gente pode ter queda, que a gente pode... Mas eu não consigo, na minha cabeça não cabe. Então eu falo muito lá, galera, o que vai ser nesse meio? Nós estamos mergulhando aqui e nadando. Morrer nós não vamos sair do outro lado. Como eu ainda não sei, mas nós vamos nadar, vamos pra frente. E acho que é isso, assim, que faz eu ficar tranquila e falar, não, tá bom, vai... Tenho medo, mas como eu não cogito dar errado, vamos que vamos. Isso é um pensamento seu, talvez, desde sempre? Ou você acabou desenvolvendo por conta de alguma coisa que aconteceu lá atrás? Ou você se vê assim desde sempre, com esse pensamento?
Eu acho que é a construção da vida, viu? Quanto mais protagonista a gente mais a gente é uma construção. Não sinto que era assim. Todo mundo consegue ter essa visão e chegar nesse ponto. É a hora que a gente sai do papel de vítima da vida, do que acontece com a gente, do destino, e a gente entende que a gente escolhe. Então, eu escolho o caminho A, ou B, ou C. Se o caminho deu errado, foi uma escolha minha. Não foi o destino, foi uma escolha minha. Eu escolhi, não estava preparada, deu uma virada no mercado, mas a escolha foi minha. Então, eu acredito que... Quilometragem rodada. Né? KM. Fala que tem coisa que não tem como. A gente fala isso pra equipe, né? Maturidade corporativa. Uhum. Você pega uma pessoa muito boa, nova, você pode treinar, você pode trabalhar, mas certos projetos, certas coisas, parece que é a maturidade corporativa, né? A pessoa ter vivido, não tem como, é quilometragem rodada. Por mais que queira promoção rápida, queira... É o histórico que te dá essa segurança de falar, não, já aconteceu outras vezes, eu aprendi Sim. E deu certo, né? Então, é parte do processo. E vamos falar, assim, um pouco do seu lado pessoal nisso tudo, né? Porque eu sei que as coisas já estão bem unidas, porque você também tem uma empresa familiar, então está em família, né? E teve que lidar com tudo isso. Mas, assim, no meio do caminho ainda você se tornou mãe de 3 meninas, né? Não sei como ainda, a gente vai descobrir aqui. Sim. Como foi essa questão pra você, assim? Você foi mãe jovem, né, da primeira? Sim. Você já queria? Como foi? Eu queria. Quando eu fiz faculdade, tudo que aparecia de estágio eu fazia. Mesmo trabalhando na empresa da minha família, eu falava, olha... Eu quero fazer. Mas você vai para RH. Não sei o que eu vou ainda, eu quero fazer. Então, eu fiz estágio em escola, fiz estágio em hospital, em várias instituições. E um dos estágios que eu fiz foi com criança. Lá na oncopediatria do hospital de base. Então, eu ficava de manhã lá. E alguns dias à tarde, eu ia na AMIC, que é uma instituição que cuida dessas famílias que vêm para cá. Então, eu fazia recreação com as crianças. Eu estava no 3º ou no 4º ano de faculdade. Aí eu fiz um curso lá no HB de Psicologia da Saúde. E comecei a conviver com essas crianças. Então, ali eu vivi um processo de transformação muito grande. Eu vi as mães, o cuidado que elas tinham com aquelas crianças. O quanto elas se dedicavam, o quanto tudo fazia sentido na vida delas por conta dos filhos. E eu vi muitos processos de despedida. Vi muitos processos de criança que não conseguiam ir embora porque a mãe não deixava. Então, aquilo tudo me deixava muito curiosa, angustiada. Eu falava, gente, mas que relação é essa? Que relação é essa que a mãe tem com o filho? Tão incondicional, né? Esse amor, da onde vem isso? Então, aquilo lá me intrigava muito. Além do natural, né? Eu ficava pensando. Aí eu parei de trabalhar com isso, eu já namorava, meu marido. Eu me casei no ano em que eu me formei, 2005. Me casei em outubro, e aí me formei no final do ano. E aí com 1 ano de casada, eu falei assim, tá faltando alguma coisa. E aí eu falei, eu acho que eu quero ser mãe. Então eu decidi engravidar. Foi um processo rápido. Em 2007, a minha filha nasceu, minha primeira filha. Hoje ela tá com 14 anos. Você tinha 22, então, peraí. Eu já tinha... Quando ela nasceu, eu ia fazer 24. Aham. Tinha 23 anos. Ela nasceu em agosto. E ali eu vivi um processo de transformação, né? Só que aí, eu tive um processo de depressão pós-parto. Nova, não sabia lidar com tudo aquilo. De repente chega um bebê na minha casa, que eu queria muito, que eu tinha visto toda aquela relação. Talvez, né? Falado, nossa, mas eu não tô conseguindo me conectar com esse bebê, o que tá acontecendo? E é um processo que muitas mães passam e é outro tabu, né? Que ninguém fala sobre isso também, né? Hoje acho que estão falando mais com as redes sociais, mas na época, 14 anos atrás, como assim? Que é isso? Né? Eu só chorava, eu não conseguia dormir, para amamentar era difícil porque doía muito, então eu vivi um processo muito complicado ali naquela fase. E aí com terapia, enfim, tudo foi se reorganizando, me conectei com a minha filha, foi uma experiência maravilhosa, ela me ensina todos os dias.
E aí eu percebi que eu queria ter a segunda, porque eu já estava madura, já tinha entendido como era, eu vi que passava e tudo bem. E realmente foi um processo que 6 anos e meio depois, na verdade eu tentei engravidar, não consegui, ela não vinha. Aí eu falei, meu sonho é conhecer Paris, vou comprar a viagem. Comprei uma viagem para Paris, 1 mês depois eu engravidei. E aí ela chegou, a Beatriz, e realmente veio para consolidar esse papel de mãe, mais tranquila, mais equilibrada. Ver a relação das irmãs foi a coisa mais linda do mundo. E como mulher a gente se desenvolve muito, até profissionalmente com a experiência de mãe. É uma judiação, tantas mulheres serem desligadas porque se tornam mães, não serem contratadas porque são mães ou porque querem ser mães em breve, porque o profissional se desenvolve muito. Resiliência, empatia, tomada de decisão, que a mãe, né, muitas vezes é na muito hora. Isso. Multitarefa. Uhum. E aí a Beatriz veio e logo em seguida a Helena, que aí, né, terceiro filho, é diferente, é leve, é muito suave, a gente já tá acostumada, já é mãe, né? Então, é uma E você quis tarefa, essa terceira também, assim, sim, planejada? Sim, a gente deixou fluir, né? Não foi algo, quero ter... Igual foi a segunda? Deixamos fluir e ela veio, a rapinha do tacho. Então, é uma experiência maravilhosa. É uma loucura? Uma loucura. São 3 empresas, 3 filhas, é bem puxado. Mas é uma experiência maravilhosa. Muito, muito importante. Isso que você falou, né? Que você buscava quando você estava no estágio e tal, desse amor, dessa conexão. E aí você falou que depois na primeira demorou para você perceber. Será que isso que te deixou assim, nossa, mas como assim? Que a gente tá falando da reciprocidade, né? Que o bebê, acho que a gente idealiza muito também, né? E o começo eu falo assim que eu tenho, né, um filho, para quem não sabe, de quase 5. Que o meu primeiro ano, eu lembro que um ano, na festinha dele, assim, eu fui fazer o post e falei sobre o luto nosso de cada dia no texto. Aí teve gente que falou que, né, deu aquele choque, o aniversário da criança tá falando de luto. Mas o meu texto falava disso, porque eu percebi que eu vivi um luto no primeiro ano, muito louco, porque eu amava demais, eu tava vivenciando aquilo ao máximo, só que eu tava me despedindo de um monte de coisa que também era importante pra mim, sabe? Desde sair do trabalho e ir com a minha irmã pro shopping, sem ter que avisar ninguém, buscar criança, sabe? Até meu sono. Então, não sei, pra mim foi muito isso, assim, acho que o que eu mais senti foi essa perda dessa independência, sabe? De ter alguém ali tão... E, ao mesmo tempo, esse amor que não dá pra explicar. Né? Tem hora que a gente quer engolir a criança, não sei, assim, né? Ter ela dentro da gente de novo e tal. Como foi isso pra você, assim? O que você acha que pegou mais, né? Essa questão de conexão e como que isso voltou, assim? Acho que isso pode ajudar outras pessoas que estão, às vezes, passando. Na gravidez, como eu tinha feito psicologia, eu falo que a minha primeira filha foi uma cobaia, coitadinha. Sempre, né? Ai, gente, eu colocava música pra ouvir na barriga, música clássica. Tudo que eu via de estudo, neurológico, neuropsicologia, eu aplicava. Eu lia pra ela na barriga. Tava tudo... Ai, olha, eu fui aquela barriguda, aquela grávida que tudo que tinha que fazer eu fiz, né? Eu tomava banho, né, conversando com ela, falando que ela tava tomando banho. Ai, foi uma coisa espetacular na minha vida, uma experiência maravilhosa. Então, quando ela nasceu, foi um choque, né? Porque não foi só desejada. Eu convivi com ela na barriga. Eu interagi com ela na barriga o tempo todo. Então, pra mim, que a construção já existia, né? Os laços já existiam. E aí, tem, lógico, também uma questão de desequilíbrio hormonal, né? Quando nasce o bebê. Mas, o primeiro filho, você não é mãe, né? Ainda. E aí, nasce o bebê e você tem que se tornar mãe, aprender a ser mãe. E ele também tem que aprender. Ela também tinha que aprender a mamar, né? Se expressar de alguma maneira. É um aprendizado do zero para ela e para a mãe. Então, a gente se cobra muito. A sociedade cobra, mas se a gente se cobra, aí tá ruim.
Se a gente tá bem com a gente mesmo, não importa a sociedade, né? Então eu me cobrava, porque o leite, porque a neném não engorda, porque eu não sou mãe, porque o leite tava difícil de descer, e aí, não, porque vai ter que complementar, porque eu não consigo dar mamar, mas se for dar mamar, dói. É uma loucura. E aí, Nada resolvia, parece, né? Nada Não. resolve o cenário, né? E o que resolve? É igual a história do avião lá, né? Se despressurizar, cai a máscara, põe primeiro em você, depois na criança, ou depois nas outras pessoas. É isso. Você precisa se cuidar. Isso é imprescindível, porque você se cuida, se vê. Então, assim, toma banho, escova o dente. A criança tá chorando. É difícil? É mesmo. Mas tá tudo bem, não significa que vai morrer, que você é uma péssima mãe, porque você não tá fazendo no horário da criança. Então, é importante para as mães pedirem ajuda, porque geralmente as atenções vão pro bebê e não pra mãe. A mãe fica esquecida. Então, o marido vai dar atenção pro bebê. Aí tem a babá que vai cuidar do bebê, mas o bebê precisa da mãe o tempo todo. Então, quem cuida dessa mãe? Ninguém cuida da mãe. E ela, muito menos, porque ela vai ter que cuidar de quem? Do bebê. Então, eu acredito que isso seja uma coisa para sempre na vida da gente. Nenhum vínculo se estabelece, nenhum. Se a gente não se cuidar e não for inteiro para aquele vínculo que vem. Sendo ele mãe e filho, sendo ele irmão, sendo ele cônjuge, namorado, marido, amoroso, né? Um vínculo amoroso, sendo ele amizade, no trabalho. Então, se a gente tá incompleto, a gente não consegue ficar bem para nenhum vínculo. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que me cuidar. Demorou, tá? Na verdade, eu descobri isso na segunda. E na terceira, então, melhor ainda. A primeira eu não queria ver ninguém. A terceira eu fazia café com a neném recém-nascido, chamava o pessoal, pode vir em casa tomar café segurar comigo. um pouquinho? Fica à vontade. Porque a terceira eu me cuidava, eu sabia que não ia morrer, eu sabia que tava tudo bem, né? Que se eu não conseguisse dar mamar naquela ocasião, por algum motivo, eu tinha feito o meu melhor, tava tudo bem também. E olha que eu amamentei todas elas até 1 ano. Putz. Então, foi assim que eu consegui, com leveza, com autocuidado, autoaceitação. A gente fala tanto de amor, né, pelo outro, mas e pela gente? A gente não olha pra isso. É facinho esquecer, né? A gente tem que se ver, se olhar e se amar muito. E nessa sua jornada, né, como empresária e mãe das meninas e esposa e tudo mais, já teve fases de você perder esse fio da meada, assim, né, desse autocuidado, e como você fez pra... Sim, muitas. Em 2016 ou 2017, se eu não me engano, meu pai passou por um processo complicado, ele teve um tumor no intestino e foi uma fase de tratamento e, enfim, quase foi a óbito. E aí eu fiquei, junto com isso, a minha filha mais nova era pequena, então eu não dormia, eu amamentava na madrugada. Nossa. E aí tinha os desafios das empresas, então eu me cobrava muito, né, sempre. Então eu não percebi, mas eu entrei num processo de ansiedade muito além do que eu imaginei que eu fosse entrar. E como eu sempre tive um jeito mais sereno, mais equilibrado, de conversar, de tratar os assuntos... eu nunca me vi ansiosa, né? Foi uma coisa impressionante. E eu não recebi esse feedback das pessoas também. A Dani é calma, a Dani é tranquila. Então, nunca eu imaginei que isso fosse acontecer comigo. Então, eu tive uma crise de pânico nessa fase. Eu estava numa reunião na empresa e aí, do nada, eu senti que eu ia morrer. Comecei a entrar em pane. E aí foi uma loucura, tremer, taquicardia, o ar não entrava, no meio de uma fisiológico, reunião, né? Da empresa, aí de diretoria. Aí eu bati a mão na mesa e falei, me leva pro hospital que eu tô morrendo. Eu senti que alguma coisa explodiu aqui dentro, parecia que tava derramando sangue. Na minha ideia, tava derramando. Você tava, tipo, derretendo. Implodindo por dentro, uma coisa impressionante. Aí fui pro hospital e começaram a fazer um monte de exame, eu, né, suando muito, tremendo muito, em cima da maca. E aí eu comecei a ouvir, olha, o eletrocardiograma normal, pressão normal. Aí eu comecei a ouvir aquilo, sinais vitais normais. Aí eu falei, eu já sei o que eu tenho. Aí a partir daí começou uma outra jornada. Eu tinha a minha caçula pequenininha, não queria tomar medicação.
tinha medo, né, de como que seria isso. E eu encarei um processo terapêutico diferente, especializado para isso. E aí eu tive que reaprender a viver. Aí que eu implementei meditação diária na minha vida, os exercícios de respiração. Aprendi que cuidar do corpo e da mente e do lado espiritual, cada um à sua maneira, é muito importante para esse equilíbrio na vida. Então eu desconstruí um modelo de viver e tive que reconstruir outro para lidar com tudo isso. Deve ter sido um choque, né? Você muito analítica, começar a ouvir esses dados no hospital e falar... Isso significa que eu tô, então, alguma coisa... Foi. Né? Nessa hora, meu pai veio do lado, eu falei assim... Procura um psiquiatra, que eu já sei o que eu tenho. Comecei a chorar. Até nessa hora você se diagnostica. Na hora, eu sou psicóloga, fiz faculdade, eu sei o que eu tenho. Mas foi um choque, não só por isso, né? Aí eu tinha vergonha, óbvio, né? Você vai falar. Aí eu sumi da empresa por, se eu não me engano, 3 meses, eu não conseguia trabalhar. Mas você precisou disso, então? Eu fiquei em casa. Eu passava mal todos os dias, toda hora. Crise de ansiedade uma atrás da outra. Não acreditava que era. Porque onde já se viu a Dani sempre calma, equilibrada, ansiedade. E ela dá de jeitos diferentes. Por exemplo, esse primeiro era essa sensação. E às vezes são outros tipos de sintomas. Porque essa foi a crise de pânico, né? Aí eu entendi, comecei a ter crises de ansiedade frequentes. O pânico foi um só, porque fazendo terapia eu entendi que eu não ia morrer, que era uma crise. E quando a gente acha que vai morrer, da crise vira o pânico, né? Da ansiedade vira o pânico, mas as crises a gente passa muito mal, né? Só entende quem tem. Você começa a ver os gatilhos e aí você não chega no pânico, é isso? Exato. Mas passa mal assim, do mesmo jeito, taquicardia, falta de ar... Começa é um mal-estar muito grande. Como se a qualquer momento a coisa fosse dar errado e você fosse morrer. Então, foi bem difícil. Foi uma fase em que todos os dias eu lidava com isso. Aí eu não conseguia trabalhar, eu olhava em volta e falava, gente, mas eu tenho tudo. Eu tenho as minhas filhas saudáveis, um casamento estável, um trabalho que eu amo, a minha empresa... E aí eu chorava muito. Cadê a gratidão? Chorava muito. Que não é racional, né? Nunca é. E aí devagarinho eu me restabeleci. Né? Contei com uma terapeuta fantástica, que me acompanha até hoje. E consegui lidar, entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. E reaprendi muitas coisas. Desconstruir conceitos, construir novos. E é assim, né? A vida. A gente precisa lidar com as dificuldades e saber que vai passar. O bom é isso, né? Eu acho que quando a gente tá nesses momentos é saber... Que é outra coisa que a história da gente ajuda a perceber, né? Que passa. E passa mesmo, né? Mesmo um luto, mesmo... Parece sempre na hora que não, mas passa. E aí você vai na próxima, né? Tendo mais carcaça pra lidar com aquilo. Sim. Como que é hoje a sua rotina, assim, né? Agora que você conseguiu perceber tudo isso... Quais foram algumas mudanças? Você falou, né, da meditação e tal, mas conta assim um pouquinho do seu dia a dia ali, né? Os horários que você costuma trabalhar, como que você encaixa a questão das meninas, né? O que é importante para você também na relação com elas. Que eu falo assim, que às vezes a gente vai criando, né, modelos também em cada fase, assim, né? Eu sinto que na pandemia me ajudou muito a ficar com o meu... em horários mais flexíveis. Então, pra mim, tudo bem se eu tenho que trabalhar às vezes à noite, mas eu levo ele pra cortar o cabelo, entendeu? Ali depois do almoço, então não precisa entrar naquele horário, né? Mas aí eu acordo mais cedo. Então, a gente vai percebendo o que é importante pra gente, né? Em cada fase, assim. O que você já percebeu que na sua rotina Olha, funciona? Cada fase é uma. Falar que tá 100% não tá e não vai chegar. Cada hora eu sinto que eu equilibro vários pratinhos, assim, né? Cada hora cai de um lado, aí tem que vir socorrer, aí cai do outro, essa é a realidade. Eu vinha numa rotina bem estruturadinha, né? Então, eu ficava até as 10 em casa todos os dias de manhã. Isso depois de toda essa... agora até recentemente, né? Eu me conectei da minha maneira com a minha espiritualidade. Eu comecei a fazer atividade física, retomei o balé clássico, que eu amo. E eu retomei. Comecei a fazer musculação, né? Porque a idade vai chegando e aí não tem que substitua.
Então, com muito custo, porque não é algo que eu gosto de fazer, mas entendi que era necessário. E a minha personal e amiga que me dá aula de balé falava, Dani, vai. e eu fui. Então, eu consegui encaixar atividades físicas 4 vezes por semana. Nossa. 2 balé e 2 de musculação. E de manhã, até as 10 da manhã, eu ficava com as meninas, acompanhava, né, uma tarefa, dava banho, conversava, tomava café junto e depois eu ia pra empresa. Né? Depois eu ia pra empresa, chegava umas 10 e pouco, e só que aí eu saía da empresa 7, 8 da noite. Uhum. Então, minhas atividades físicas eu dividia, o balé de manhãzinha, 2 vezes por semana, e a musculação à noite. E assim, eu toquei bastante tempo. Agora com essa mudança de papel de novo, né, essa redivisão de atividades, já me desorganizei. Então, nesse momento, eu estou com atividade física suspensa, porque a indústria, ela funciona de manhã, diferente do varejo, né, que eu tava mais ligada até pouco tempo atrás, né. Então, a indústria, é muito cedo, né, que o pessoal entra. Então, minha rotina da manhã desorganizou. E assumindo novas atividades, então, liguei para minha professora de balé, liguei para academia e falei, suspende, eu preciso me reorganizar para depois retomar minha rotina. E até isso, eu percebo que até isso é um peso. Se for um peso, não é legal. Então, exemplo, nossa, eu tenho que manter. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Então, eu tenho que fazer o balé, eu tenho que fazer a musculação, eu tenho que fazer o piano clássico, eu também gosto. Eu fazia 1 vez por semana. Eu tenho que. No final, também deixa a gente ansiosa pra caramba. O que seria bom, né? Vira uma obrigação. Um monte de compromisso, né? Então, o que eu fiz? Suspendi tudo. Faz 1 mês que essa mudança aconteceu, eu tô me restabelecendo e me permitindo esse tempo, né? Também. Pra reorganizar minha rotina de acordo com o que for melhor a partir de agora, daqui pra frente. Isso é legal de você dizer, porque acontece mesmo, né? Eu acho que você também saber falar não, né? Para as coisas até que são importantes para você. E também não achar que por causa disso acabou o mundo, porque não tá escrito em pedra. Essa flexibilidade é importantíssima. Porque muitas vezes a gente toma uma decisão, né? Eu, por exemplo, sempre radical, né? Porque eu vou parar agora e eu vou perder. Porque... Gente, tá tudo bem, vamos parar, daqui a pouco eu retomo. Esse foi um grande aprendizado que eu tive também dos últimos anos. Sim. Não dá agora? Não dá agora. Amanhã é outro dia. Deixa leve, tira o peso. Né? Então é assim que eu tô me organizando hoje. E pro seu perfil, que é um perfil mais, né, como você disse, que gosta de planejar, não deve ter sido fácil, né, conseguir chegar assim. E essa questão também, falando da maternidade, né, de ter as filhas, também deve ter te ajudado muito nessa flexibilidade. Sim, porque com criança nada não existe nada escrito na pedra, como você disse, com criança. Um dia tá bem, um dia não tá, um dia tá doente. Um dia chora que não quer ir pra escola, e você tem que lidar com isso. Outro dia quer ir antes, quer voltar depois. Ainda mais 3, cada uma numa fase, né? Uma de 14, uma de 8, uma de 6. Nossa. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. E você sente que, com relação a elas, você tá lidando diferente, talvez, do que foi com você, nessa questão de vamos trabalhar, né? Como que você encara isso em relação a elas? Olha, é um desafio, porque a gente tende a repetir o que a gente recebeu. Lógico, tem o que foi bacana, tem o que não foi, mas cada indivíduo é único, é um. Então, o que vai funcionar com ela não é o que vai funcionar com a Beatriz, com a mais velha, com a do meio, com a mais nova, e não é a receita que foi comigo. Então, o que eu tive que aprender é olhar para elas enquanto indivíduo mesmo. E que não existe certo e errado. Muitas vezes a gente quer criar o filho, meu conceito do que é certo é esse, porque eu recebi assim, ou porque eu fiz assim. Então, é isso. E aí a gente não ouve o indivíduo. A gente não abre para que a comunicação aconteça das duas partes. E eu acho que o segredo de você criar um indivíduo é a abertura, para ele se sentir seguro de falar e de ser quem ele é junto com você, de verdade. É a mesma coisa que o papel de liderança. Eu vejo muitas similaridades entre os papéis de liderança e de mãe. Muitas, muitas. Então, eu vejo que a fórmula que foi comigo não é o que vai funcionar com elas. Então, eu tenho alguns aprendizados, sim. Acho importante o adolescente ter noção de mundo, trabalhar cedo. Se existe um negócio da família para que ele aprenda,
não vejo problema, acho bacana, mas de uma forma que ele se encaixe nisso tudo, que ele enxergue também essa importância. Então lá o diálogo é aberto, mas tá uma construção. Porque, né, você passou por um processo todo para chegar nisso. Será que você pode ajudar até que ponto para isso acontecer com elas, né? Exato. É uma dúvida. Muitas vezes eu fico com... não tem a resposta. Nós vamos, né, no meio do caminho, nós vamos aprendendo, fazendo a rota. Minha mais velha já está em processo terapêutico também, então a gente faz uma construção em conjunto. Perfeita, não serei. Não sou e não serei. E ela sabe disso, e ela me entende, né? Ela também não é. Então, eu acredito que é nessa descoberta das vulnerabilidades mãe e filha que tudo floresce, né? E que a gente consegue se conectar realmente e construir um futuro, porque a ideia é ajudar, né? Mãe é facilitadora do processo do filho, de desenvolvimento, ajudar ele a tirar dele o que ele tem de melhor, botar no mundo. Não dá pra fazer isso com imposição. Uma coisa que às vezes eu me deparo é com essa dúvida, assim, que hora você, né, afrouxa um pouco mais e que hora também você tem que às vezes a criança não quer fazer alguma coisa. E aí você fala, nossa, mas ele realmente não quer. Só que se ele não fizer também, eu vou estar ensinando o que é pra ele desistir das coisas, né? Outro dia, por exemplo, eu não queria ir no futebol. Aí eu, putz, ele não tá afim, mas a gente também tá pagando pra ele ir. E às vezes ele fala que não quer as coisas, dali 2 minutos ele já quer. Será que eu tenho que ser mais firme? Assim, você tem essas dúvidas também? Tenho, mas sabe o que eu aprendi, Lígia? O processo flui tão naturalmente. A gente tenta fazer um laboratório. Em que a gente não pode errar no estímulo que a gente dá para que o comportamento aconteça. Só que não é assim que funciona. A gente perde a espontaneidade. E a espontaneidade é muito importante na formação do indivíduo. Então, a gente tenta controlar quem o indivíduo vai ser. A gente não vai controlar. A gente precisa dar para ele o que a gente acredita, né? Então, óbvio que se a gente acredita que não pode existir, tem que ir a fundo, a gente tem que estimular. Mas de que maneira? É obrigando a fazer o que não gosta? Ou é refletindo antes? É isso mesmo que eu quero? E aí eu penso, quantas vezes eu fui fazer estágio em coisas na minha época, ou quantas vezes até hoje, eu quero fazer uma aula de yoga esses dias. Mas você já faz balé, piano, não sei o que, mas eu quero conhecer qual é o problema. E se eu não gostar? Não sei, é muito cultural isso, né? Será que é isso mesmo que vai fazer ele ser um indivíduo que não desiste? É o fato de você obrigar ele? Foram os questionamentos que eu fiz comigo. Então, será que é isso que vai trazer, né? Então eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma leve, tranquila, transparente. É isso. Por que você não gosta? Entender o outro lado, então nós estamos tomando essa decisão, tá? Sim. E se você quiser voltar no futuro, volta. Tudo bem também. Acho que retoma aquilo que a gente falou no começo, né? De você se fortalecer, né? Porque é isso que a maternidade também faz, assim como a liderança. Sim. Porque é o que você falou, senão você não é espontânea. A gente fica tentando se apegar, não, mas a regra é essa, dizem que é bom isso, porque eu li que tem que ser daquele jeito. Quanto mais você fica se apegando a isso, mais você passa confusão para os outros, porque você tá confusa, né? É bem por aí. Acho que depois de 3 você já consegue ter uma naturalidade maior, né? Pra lidar com isso. Ajuda, a experiência ajuda bastante. E não sei tudo, não. Né? Vou morrer sem saber tudo. Mas até isso é mais tranquilo, né? Mas é mais tranquilo. Verdade. Bom, Dani, agora eu queria te convidar para um bate-bola aqui pra gente fechar esse papo. E, bom, o que nós vamos fazer aqui, né? No estilo Marília Gabriela, que eu adoro, mas algumas perguntinhas só para você falar um pouco do seu jeito de ser mesmo. E fala assim, na questão do seu instinto. Olha, isso realmente faz parte de mim. Mas mesmo... E aí você pode explicar, de repente faz, mas você já adaptou, sabe? Por questões, né? Que você foi percebendo que tinha que adaptar. Então, o que é de seu e também como tá hoje, né? Como você lida com isso. E se você também não tiver pensado sobre, a gente pensa juntas aqui. Tá. Bom, primeiro, você é mais razão ou emoção?
Acredito que emoção. É. De bate pronto, eu diria que emoção. Mesmo sendo uma pessoa mais analítica, no Sim, por fundo... conta da sensibilidade, emoção. Trago sempre, lógico, a razão, né? Pra permear. E eu procuro trazer as pessoas que eu sei que são mais racionais pra me ajudar no dia a dia, em tomada de decisão. Que legal. Então, eu já sei que eu sou assim. Então, quando eu tenho uma decisão pra tomar ou alguma coisa, né? Eu me controlo, chamo pessoas, falo, ó, a decisão é essa, mas eu não quero ser permeada somente pela emoção, eu preciso de ajuda. Emoção, legal. Com certeza. Olha só, que legal. Eu imaginava o contrário. Assim, apesar de eu achar você uma pessoa super sensível, mas faz todo sentido, porque no fundo você é sensível, né? Mas a razão, não sei, é difícil para você o processo de tomada de decisão por conta disso, assim? Não, hoje eu consigo navegar, né? Hoje é o autoconhecimento. Eu identifico quando eu tô sendo emocional e por quê. Né? Eu consigo identificar. Então, isso me permite fazer um paralelo com o racional e falar, não, peraí, Dani, seja racional. Vamos pensar, né? De uma forma mais prática, mais objetiva, mais racional. Mas ainda assim, eu peço ajuda. Muito legal. Então, meu instinto é emocional. É forte isso. Tanto para tomar decisão, quanto para me colocar... Legal. Se eu bobear, não sou assertiva. Então, realmente, eu preciso... eu ouço muito, preciso parar, pensar, refletir, me equilibrar. Depois me colocar, sintetizar o que eu tô pensando. Bacana. Um comportamento, ou crença, ou pensamento com o qual você sempre se debate, sempre está tentando mudar, desde que você se conhece por gente. Nossa, uma crença. Ou pensamento, ou tipo de... comportamento, que você fala, de novo. É aquela que eu falei no começo, que eu nunca vou ser aceita. Esse aí é todo dia. Todo dia. Analiso criticamente o que eu faço, o que eu falo, porque medo da aceitação do outro. Mas hoje eu já consigo identificar, né? Então eu fico naquela luta, Dani, calma. Né? Vamos lidar com dados de realidade. Qual a probabilidade da pessoa estar falando isso pra você porque, né, tá te criticando? Não, isso é com você, não é com a pessoa. Ah, então tá tudo bem. Já acho lida diferente. Né? Isso aí. Legal. Diurna ou noturna? Noturna, com certeza. Sério? Eu produzo muito bem à noite. Isso é um problema pra mim, né? Na minha vida, na minha carreira, com as crianças, com a empresa. Mas é meu, eu sou noturna. É quando flui. É quando flui, quando eu trabalho melhor, quando tudo vai melhor. Que louco. Criar ou focar na execução dos planos? Olha, eu amo criar muito, muito, muito. Mas eu acho que eu gosto mais de fazer a coisa acontecer. Eu gosto muito de fazer a coisa acontecer. Essa reunir pessoas e vamos aqui, vamos ali, essa dinâmica de sair do ponto A e chegar no ponto B. Principalmente quando ninguém acredita que é possível. Aí é que eu gosto mais ainda. Aquilo que você falou, vai dar certo, né? Falar ou ouvir? Ouvir, com certeza. Você até já tinha comentado, né? Regras ou improviso? Nossa, que pergunta boa. Caprichou, hein? É uma pergunta difícil. Pode ser uma mescla, às vezes, né? Porque eu navego muito nos dois. Cada hora é de uma maneira. Tem hora que eu prefiro a regra, depende do tipo de trabalho que eu tenho que entregar. Mas eu tenho medo da espontaneidade. Quando a gente cria regra em gesto processo, a gente precisa olhar para como a gente não vai perder a espontaneidade em algum momento, em algum ponto. Você falou muito de flexibilidade na nossa conversa, né? Desde a questão das áreas estarem conversando, né? De mãe também, né? Ser espontânea. Então, na verdade, eu não acredito em um sem o outro. Eu acho que esse é o ponto. Eu não acredito. Tem que trabalhar as duas pontas, com a mesma intensidade. Faz sentido. E otimista ou realista? Realista. Olha, a minha essência é realista, pessimista. A minha essência. Mas o otimismo não é algo tão natural da minha parte. Apesar de eu sempre saber que, né, sentir que vai dar certo, ter essa questão do empoderamento. Mas eu acho que eu diria que eu sou mais realista. Né? Tenho o ímpeto de fazer acontecer, mas dentro de mim, realista. Legal.
Bom, Dani, encerramos aqui nosso bate-papo. Se você quiser falar alguma coisa, deixar uma mensagem também, fica à vontade. Olha, eu queria agradecer, foi excelente, minha primeira experiência, achei muito legal dividir um pouquinho da minha história, é uma honra poder dividir, espero contribuir com as pessoas que estão ouvindo, com você, e toda vez a gente aprende, em toda experiência, né? Então eu só queria dizer que hoje eu também aprendi muito com esse momento. Bom, eu nem se fala, quero te agradecer, porque como eu falei no começo, não é todo mundo que tá aberto a um papo humano, né, a colocar realmente a sua realidade, e eu senti muito a sua alma aqui, a sua presença, então, muito, muito obrigada por confiar também no projeto, e quero deixar também um recado para você que gostou, né, comentar, falar o que mais que seria legal ver aqui, porque, como eu falei, a gente tá começando, tá pilotando, né, então eu conto com isso também, tá bom? Muito obrigada, pessoal, obrigada, Dani, e até a próxima.